Sons of the clouds are moving faster. Qual é o vosso hobby favorito? Ou o vosso desporto favorito? E como seria praticá-lo sem gravidade? Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, certamente bastante diferente. E mais do que isso, talvez, como seria viver sem gravidade? Dormir, beber um café pela manhã, lavar os dentes, tomar banho. Para algumas dessas perguntas nós temos resposta, não é preciso só imaginar. Sabemos, por exemplo, que para lavar a cabeça um chuveiro é difícil. A água interferia com os circuitos elétricos da nossa nave espacial. Então utilizamos um pequeno saco com um bocadinho de água, um shampoo, que não precisa de muita água, e com uma toalha conseguimos ter uma higiene básica, digamos, suficiente. Claro que, para um astronauta careca, é um pouco mais fácil. Mas mesmo ser careca no espaço não é fácil. Cortar o cabelo, que se imaginarem todos os cabelos a flutuar, a entrar nos olhos, nas vias respiratórias, não é todo agradável e pode até ser perigoso. E sabemos estas respostas a estas perguntas de como é viver no espaço devido à Estação Espacial Internacional. Uma estação que orbita a 400 km de altitude, orbita a uma velocidade de 28.000 km/h. Significa que consegue dar a volta à Terra, e dá a volta à Terra, em 90 minutos. Significa que ao dar a volta à Terra em 90 minutos, os astronautas que estão a bordo veem um pôr do Sol e o nascer do Sol a cada 90 minutos, que dá um total de 16 vezes por dia o nascer e o pôr do Sol. É um esforço conjunto de 5 agências espaciais diferentes, da qual está incluída a Agência Espacial Europeia, da qual Portugal faz parte, e desde o ano 2000, especificamente desde 31 de outubro do ano 2000, que temos astronautas a viver e a trabalhar nesta estação espacial. Para pôr isso de uma maneira diferente, isto significa que para todos aqueles de vocês e para todos aqueles de nós que nasceram depois de 31 de outubro do ano 2000, durante toda a vossa vida, tiveram astronautas a viver e a trabalhar no espaço. Cada hora, cada minuto, cada segundo dessa vida. E para mim isso é um feito que continua a ser impressionante, que é apenas possível com um esforço conjunto de milhares de pessoas um pouco por todo o mundo. Eu tenho o privilégio de ser uma dessas pessoas e durante os próximos minutos gostava de explorar com vocês a pergunta: será que o espaço ainda vale a pena? Ou porquê continuar a voar astronautas? Eu trabalho no Centro de Controlo Columbus, que fica em Munique, é o centro de controlo principal da Agência Espacial Europeia e sou responsável por todas as equipas de operações que trabalham no dia-a-dia da Estação Espacial Internacional, que estão em comunicação com os astronautas, que controlam os sistemas e as experiências que fazemos a bordo, que planificam o dia-a-dia dos astronautas, mas que, acima de tudo, mantêm a segurança daqueles que estão lá em cima. Eu lembro-me de um dos turnos que fiz, como diretor de voo durante a noite, quando os astronautas estavam a dormir, temos de repente a situação, a probabilidade de um impacto de um detrito espacial. Tivemos que acordar a tripulação, preparar a estação espacial para uma possível evacuação e preparar a tripulação também para essa evacuação. Felizmente não se materializou, não houve o impacto, mas tivemos que fazer toda a preparação. E para mim isso realçou o impacto do nosso treino, o perigo do espaço, mas também a responsabilidade que temos neste tipo de profissão. Então, vocês poderiam perguntar, se o espaço é tão perigoso, tão complexo, precisa de um esforço de tanta gente de todo o mundo, porquê continuar a voar astronautas? E eu acho que parte dessa resposta tem a ver com a curiosidade humana, em pegarem algo simples como a água e ver como é que ela se comporta no espaço. E talvez não pensemos na água no dia-a-dia, mas vemos que no espaço ela comporta-se de maneira diferente. Tem tendência a formar uma esfera. E ao pormos diferentes colorantes, vemos que eles se misturam dentro desta água e podemos até fazer uma experiência com uma pastilha efervescente e ver como é que as bolhinhas, que aqui na Terra sabemos que dentro do nosso copo vão de baixo para cima, no espaço não existe nem o baixo nem o cima. E vemos que estas bolhinhas vão um pouco em todas as direções e que até têm tendência a juntar-se e formar bolhinhas maiores. Vemos que fenómenos como a tensão superficial da água, que aqui na Terra nem pensamos nela, têm um efeito muito maior no espaço. E, pegando na água como exemplo e pensando em outros fenómenos físicos, químicos, biológicos, todos eles são de uma forma ou de outra afetados pela gravidade. E a Estação Espacial é aquele sítio onde, de certa forma, retiramos a gravidade e estudamos estes fenómenos com muito mais detalhe e aprendemos muito mais sobre os fundamentos destes fenómenos. Eu tenho 3 exemplos para vocês e um deles é derreter metais. Podemos pegar em diferentes tipos de metais, derretê-los no espaço e ver como é que eles voltam a solidificar.
e vemos que eles formam uma estrutura interna diferente, com diferentes propriedades. Podemos criar materiais mais leves, mais resistentes, materiais que depois têm aplicação aqui na Terra, na aviação, construção civil, transportes, até em aparelhos médicos ou na eletrónica. Exemplo número 2, as espumas. Como é que espumas se formam e se mantêm estáveis no espaço? E espumas não pensamos muito nelas, mas estão presentes em muitos dos alimentos que consumimos. Se pensarmos no nosso café da manhã, num gelado, no verão, até num iogurte, todos são feitos à base de espuma. E perceber como é que a espuma funciona ajuda-nos, por um lado, a melhorar o sabor e a textura dos alimentos, que é sempre bom, mas também aumenta o tempo de conserva. E esse tempo de conserva pode ser essencial em zonas que têm pouco acesso à comida. Portanto, são tecnologias e avanços que estão a melhorar a vida aqui na Terra. Mas o terceiro exemplo é talvez o mais importante, para mim, é a investigação do nosso próprio corpo humano. Nós sabemos que astronautas estão sujeitos a vários efeitos por estarem no espaço, por exemplo, a perda de massa muscular e a perda de massa óssea nas pernas, porque simplesmente flutuam e não utilizam as pernas para se mover, como eu estou a utilizar agora mesmo. E esses efeitos são semelhantes a pessoas idosas, por exemplo, que têm também essas condições. E perceber como é que eles acontecem em astronautas ajuda-nos a perceber como é que lidamos com eles nesse tipo de pessoas, ajuda pessoas aqui na Terra. Podemos também investigar o cancro em 3 dimensões no espaço, algo que é mais difícil de fazer aqui na Terra. E os cancros, os tumores, crescem dentro do nosso próprio corpo humano em 3 dimensões. Então esta investigação no espaço é por vezes muito mais equivalente àquela que conseguimos fazer aqui na Terra. Podemos criar estruturas cristalinas muito mais precisas, o que nos ajuda a fabricar novos medicamentos ou medicamentos mais eficazes, que estão já a ser utilizados hoje em dia no tratamento de diferentes tipos de cancro. Portanto, é tecnologia que estamos a desenvolver no espaço, mas que está já a salvar vidas aqui na Terra. E não é só investigação, é também inspiração e educação. Este pequeno computador chama-se AstroPi, é um computador dedicado a alunos do secundário, onde eles podem correr o seu próprio código a bordo. Tem diferentes sensores de temperatura, de pressão, umidade, tem até uma câmara. E este acesso ao espaço, foram já mais de 160 mil alunos que correram o seu próprio código no espaço, é algo que os inspira e os motiva. Para muitos deles é o primeiro contacto com a tecnologia, com a ciência, e depois leva-os a pensar que podem alcançar grandes objetivos no futuro. É uma grande fonte de inspiração. Mas por vezes dizemos, o espaço é caro. Por que gastar dinheiro no espaço? É um investimento enorme, com tantos problemas aqui na Terra. Mas a minha pergunta para vocês é, será assim tão caro? Quanto é que vocês acham que custa, ou qual é a contribuição de um português por ano para manter a Estação Espacial Internacional, com todos os benefícios que eu vos acabei de mencionar? Será que estamos a falar de dezenas de euros? Centenas de euros? Milhares de euros? A contribuição de um português por ano, em média, para a Estação Espacial Internacional, são 10 cêntimos. 10 cêntimos trazem todos estes benefícios que acabei de mencionar. E são 10 cêntimos que a ideia não é que nós pegamos nessas moedinhas 10 cêntimos, pomos no topo de um foguetão e lançamos para o espaço. São 10 cêntimos que são investidos na indústria, na tecnologia, em engenharia, que volta à economia. Há, aliás, um estudo da Euroconsult que demonstrou, que concluiu, que por cada euro investido na exploração espacial temos um retorno de 3,8 euros. Ou seja, quase que quadriplicamos esse valor para a economia, para a sociedade, para a indústria. E vemos cada vez mais países que veem também o valor desse investimento. Temos apenas nos últimos 5 anos 11 novos países que acederam ou que vão aceder à Estação Espacial Internacional. Pela primeira vez. Países pequenos, países como a Suécia, a Polónia, a Hungria, que veem o valor da utilização da Estação Espacial Internacional para a sua sociedade, para a sua tecnologia, para melhorar a vida das pessoas aqui na Terra. E por vezes nem é preciso ir ao espaço para beneficiar do espaço. Por exemplo, missões análogas são missões que procuram aqui na Terra ambientes semelhantes, neste caso ao ambiente de Marte, e utilizam esses ambientes para testar a tecnologia, os procedimentos, tudo aquilo que queremos um dia utilizar em Marte. E o objetivo principal, de certa forma, é que tudo falhe. Encontremos o máximo número de problemas, porque resolver os problemas aqui na Terra significa não encontrá-los numa missão a Marte. Eu tive o privilégio de fazer parte de 3 missões análogas já, um pouco por todo o mundo, desde glaciares a desertos. E é muito especial para mim saber que a próxima grande missão, que existirá no Fórum Espacial Austríaco, será em Portugal, na região de Monsaraz, em abril do próximo ano. De certa forma, vamos ter um bocadinho de Marte aqui em Portugal e vamos poder estar no caminho para Marte diretamente aqui em Portugal.
E vemos em Portugal muitas vezes este benefício do espaço, esta colaboração com o espaço. Temos, por exemplo, uma colaboração com a Marinha Portuguesa, com a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Portuguesa, onde temos este análogo do submarino com o voo espacial. As tripulações que estão no submarino são, de certa forma, muito semelhantes às tripulações que estão no espaço, isolados durante vários meses, sem contacto com o exterior, muitas vezes, a ter que confiar uns nos outros. E é muito importante perceber como é que a dinâmica de equipa evolui ao longo de uma missão destas, como é que os conflitos surgem, como é que são resolvidos, como é que as decisões são feitas, e é algo que pode beneficiar as duas partes, tanto o espaço como a utilização de submarinos. Outra excelente iniciativa é o Biobanco da Agência Espacial Europeia, uma iniciativa, uma colaboração com o Instituto de Medicina Molecular do Gulbenkian, que vai albergar, vai arquivar, aqui em Portugal, todas as amostras biológicas relativas ao voo espacial. Vai ser a única infraestrutura a nível europeu que vai estar aqui em Portugal, e que nos vai ajudar a perceber os efeitos do espaço no próprio corpo humano. Mas talvez uma das minhas iniciativas favoritas é o Astronauta por um Dia, esta iniciativa pioneira da Agência Espacial Portuguesa, que entretanto já foi replicada em vários países e que dá aos jovens do secundário esta experiência de experimentar a ausência de gravidade num voo parabólico, um voo que sobe e desce várias vezes, e nas descidas então temos essa queda livre que dá durante cerca de 30 segundos essa ausência de gravidade. É uma experiência única para eles. E por vezes encontramos o espaço onde menos esperamos. A cortiça portuguesa foi utilizada na base do foguetão SLS, devido às propriedades térmicas que tem. Um composto de cortiça consegue manter a salvo o resto do foguetão daquele calor imenso que vem do foguetão, e de certa forma Portugal ajudou a chegar à Lua nesta missão Artemis II, que aconteceu há cerca de um mês. E nessa missão Artemis II tivemos 4 astronautas: Christina Cook, Reid Wiseman, Jeremy Hansen e Victor Glover, que voaram à volta da Lua, foram mais longe do que qualquer humano antes deles e nos ajudaram a perceber mais sobre a Lua, principalmente sobre o lado mais distante da Lua. Tiraram fotos espetaculares e foi um efeito de engenharia e técnica excelente. Mas mais do que isso, acho que a missão nos marcou pela parte humana da missão. Porque apesar dos conflitos que tínhamos na Terra nessa altura, foram milhões de pessoas que se sintonizaram, que acompanharam a missão, que absorveram as impressões, as experiências, as emoções desta tripulação. E de certa forma não foram só o Jeremy, a Christina, o Victor e o Reid que foram à Lua. De certa forma fomos todos nós. E uma das minhas fotos favoritas da missão foi até antes de chegada à Lua. Uma foto que mostra a Terra de uma perspectiva diferente. Por um lado diferente, porque está iluminada não pelo Sol, o Sol está atrás da Terra nesta fotografia. O que está a iluminar a Terra é a Lua, que está atrás de nós nesta perspectiva. Mas também uma perspectiva diferente pela orientação. Simplesmente porque foi tirada pelo astronauta, Reid Wiseman, na orientação que ele estava, na altura, dentro da sua nave espacial. Mas ao rodarmos a imagem, começamos talvez a reconhecer alguns continentes e algumas formas. Começamos a ver a África e até a Península Ibérica no topo da imagem, com Portugal, tal como visto pela tripulação da missão Artemis II. Mas eu gosto desta imagem por mais do que isso. Gosto desta imagem porque representa muito do que é a exploração espacial. Por um lado, por ter aquele poder de nos inspirar, de nos fazer sonhar, de nos fazer expandir aquilo que acreditamos que é possível. Por outro lado, a exploração espacial consegue extrair de nós o melhor de nós como espécie humana para alcançar objetivos que parecem inalcançáveis. Por outro lado, dá-nos também uma perspectiva diferente. E uma perspectiva diferente dos nossos hobbies, como seria fazê-los sem gravidade, mas também de diferentes fenómenos científicos, do universo e até de nós próprios. Desta perspectiva, vemos a Terra, de certa forma, como se fosse uma nave espacial que orbita pela escuridão do espaço, que tem o seu próprio sistema de suporte de vida, a nossa atmosfera, que se vê fina nesta imagem, mas que nos dá tudo o que nós precisamos para viver. E desde essa perspectiva da Terra como uma nave espacial, talvez nos faça refletir, nos faça pensar que talvez seja importante cuidar melhor desta nave espacial e da tripulação que está a bordo, que somos todos nós. E por isso, se me perguntarem a mim se o espaço vale a pena, eu acho que Fernando Pessoa o disse melhor que todos. Acho que vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado. Sounds like the times are moving faster.